podcast do Fazenda Rosa recebe aqui duas convidadas muito especiais. Elas que transformam paixão em legado, são competidoras, empresárias e profissionais do segmento do agronegócio. Eu tenho a honra de receber Camila Borges e Rayana Zanetti. Sejam muito bem-vindas aos nossos estúdios. Obrigada, Randala, é muito bom estar aqui. A gente só tem a agradecer por estar participando desse podcast, por estar nos trazendo para agregar junto, para a gente falar um pouco do nosso projeto, do Hair Legacy. Então, nós estamos assim com o coração cheio, transbordando para trazer as novidades para vocês. Camila? Nossa, é uma honra para nós estar aqui participando desse podcast da Fazenda Rosa, que é um projeto muito legal, muito bonito, que incentiva as mulheres, né? E a honra é nossa. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu estava aqui conversando com as meninas, até dando risada, né, de como é a vida fora, né, das câmeras, enfim. Elas são competidoras e a gente estava falando um pouco sobre projetos. Então, pegando esse gancho, eu queria começar pela Rayana. Rayana, fala pra gente. Você que é uma mulher dinâmica, né? Eu assisto ela de vez em quando aí nas competições pelo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Quem é você fora das pistas de competição? Para as pessoas conhecerem mais. Ai, Randala, a Rayana é mãe, é esposa, cuida de casa, trabalha, né? Eu fico nas empresas nossas, eu e meu esposo temos as empresas, então eu fico com a parte administrativa disso tudo. Administro a casa, administro os filhos e leva o menino para escola, tudo. E como a gente estava falando, né? Não tem assim como falar da nossa vida sem falar dos animais, porque por mais que a gente tenha a nossa rotina de trabalho, nós temos a nossa rotina de casa, de mãe, e os cavalos estão sempre no meio disso, porque todos os dias a gente passa, a gente olha os animais, vai lá, dá um carinho, e eles estão presentes na nossa vida em todos os momentos. E você começou muito jovem, que você estava me falando, né? Você começou competindo desde criança e as suas filhas hoje também são competidoras. Sim, lá em casa nós somos em 3 competidoras, e um torcedor master oficial, assim, eu que organizo, nosso gerente, que é o Danilo. Que é o Danilo. Sem ele, a gente não seria as 3 competidoras que nós somos. E eu vou falar para você, vou te confidenciar, que eu tive uma conversa com o Danilo, uma reunião de negócios, e o que muito me impressionou é a paixão que ele fala, não só como pai, como esposo, mas como torcedor também de vocês, e ele todo orgulhoso falando, né, olha, as 3, aqui a minha esposa é competidora, minha filha é competidora, e ele é um torcedor fanático mesmo, eu acho muito legal, porque é algo que a família vive em torno daquilo ali, a família participa, e a prova de tambores, o Danilo até estava me explicando isso, é um ambiente muito familiar, né, Rayana? Sim, é um ambiente muito familiar, muito gostoso. A gente passa o final de semana 100% juntos quando nós estamos nas provas. Se inicia numa sexta e vai até o domingo. Então, assim, esses finais de semana são 100% juntos, né? Isso fortalece ainda mais o nosso vínculo, tanto com elas, como eu e o meu esposo. Então, assim, é muito bom estar nesse meio, é maravilhoso poder viver esse mundo, estar nas competições e estar junto com a família, né? Que isso é o mais importante. Estar perto da família, estar perto de Deus. Que legal, que legal. Vou falar um pouquinho com a Camila. Camila, vou fazer a mesma pergunta. Eu sei que você é competidora, eu sei que você é empresária, que você também cuida de um Aras. E eu quero que você fale pra gente, pra se apresentar, quem é a Camila Borges fora das pistas de competição. A Camila, eu na verdade cresci nesse contexto do cavalo também, desde muito nova, mas fora das pistas eu sou empresária na moda, do ramo da moda. A gente tem uma marca de roupas, legal. Mas assim, tudo voltado pro cavalo, até a nossa marca, eu tenho uma sócia, né, que é a Ana, ela é a criativa dessa marca, mas assim, a nossa paixão, a família dela é do agronegócio também, vive do agro, e nós construímos a marca voltada para o country. São peças mais elaboradas, mais finas, assim, mas que remetem ao country, esse lifestyle western que a gente ama. Eu, desde pequena, sempre estive envolvida com cavalo. A minha mãe teve uma hípica também. A minha mãe foi uma das pioneiras a trazer a ecoterapia para o estado do Mato Grosso.
Então, assim, desde muito nova, a gente tudo é sobre o cavalo. E aí construímos o Aras, eu, minha mãe e meu padrasto, e a gente toca essa paixão aí pelos cavalos, pelas provas equestres e sempre em família. Eu acho que a minha mãe, uma das coisas que a minha mãe mesmo fala, que as provas, a gente conhece as famílias, eu conheci a Rayana nas provas e meus pais conhecem os pais delas, então assim, acho que todo mundo se envolve ali. E a criança, o adolescente também, que às vezes tá naquela fase assim, não quero ficar perto do pai. E nas provas não, eles aceitam os pais perto, então é o final de semana inteiro em prova, o que é muito gratificante de ter essa relação. E Deus, né? Com certeza Deus em primeiro lugar também, porque quem não tem fé, nossos pais sempre ensinou a ter fé para poder competir, respeitar os animais também. E aí você estava falando aí, eu acho que também vai muito para a Rayana, sobre a questão do seu empreendedorismo, de estar envolvido. Eu percebo, né? E aí vocês dois podem me corrigir, que o cavalo, ele é muito interessante, primeiro pela paixão. Quem trabalha com o cavalo, com o mundo do cavalo, ele é apaixonado pelo mundo do cavalo. E aí esses negócios acabam se construindo em torno dele. Você transformou a sua paixão em negócio. Uhum. Você também transformou a sua paixão em negócio. Como é esse caminho? Quando você percebeu que isso não era só... Vou fazer a primeira pergunta para a Rayana, que essa paixão não era só uma paixão, era um destino, podia se tornar um negócio, que isso começou a ser mais do que algo de esportes. Isso começou a moldar a sua vida. Então, como eu tenho 2 filhas, no meu caso, a gente quer o melhor para elas, né? Nós temos os animais, aí quando nós fomos fazer aquisição para a gente poder competir e tudo mais, eu busquei os melhores animais e entreguei para elas. Então, todos os animais que nós compramos, que são mais fáceis, digamos assim, os mais dóceis, a gente acabou deixando para que elas pudessem evoluir junto com esses animais. E com essas decisões, com essas atitudes de buscar o melhor para elas, nós vimos o quê? Que no estado ainda existe um pouco da deficiência em relação à procura. Nós temos muita procura para animais com esse perfil, que eu busquei para as minhas filhas, que nós fomos e investigamos e montamos, experimentamos, e vi que, assim, às vezes a oferta não é bem o que as pessoas estão procurando. Então, foi nesse aspecto também que eu falei para meu esposo, falei, nossa, é um meio que as pessoas estão buscando buscam animais para competição, animais dóceis, só que às vezes ela não tem uma instrução, às vezes ela não tem uma assessoria correta para escolher, né? E ela às vezes acaba errando, comprando um animal um pouco mais forte do que a criança realmente precisa, um pouco mais à frente do que a criança do que o nível que ela ainda tá, né? Tem condições de administrar. Então foi mais ou menos nisso que nós focamos, né? Quando a gente começou, quando a gente quis construir o nosso Aras, quando nós começamos... Você pegou uma necessidade do mercado aliada à sua paixão e transformou num negócio. Isso, exato. Então, assim, a gente viu a necessidade, eu vi pelas minhas filhas essa necessidade, e a gente quis também para poder ajudar, para que as pessoas, as crianças que estejam procurando, encontrem os animais certos. Agora me fala um pouquinho sobre a questão. Vamos falar de moda. Vamos falar de moda. Conciliar moda com o mundo country. Hoje eu vejo que existem cada vez mais lojas especializadas. Eu vou falar que eu adoro, tá? Eu adoro um chapéu, eu adoro uma bota, eu gosto muito. Inclusive, vai chegar meu chapéu que eu encomendei e eu vou apresentar o próximo podcast de chapéu. Sabe que eu fiquei na dúvida se eu trazia o meu ou não. Eu gosto muito de chapéu, de bota, você sabe? Eu me sinto bem. Você sabe quando você parece que, eu encontrei, eu me encontrei. Esse mundo hoje, eu vejo que ele está cada vez mais em ascensão, a moda voltada para o mundo country. Eu, por exemplo, compro muita coisa pela internet, mas eu não conhecia o seu produto e é muito legal você conseguir. Fala para mim, como foi esse time de detectar uma marca que tivesse
essa concepção de negócio voltada ao country, que tivesse esses cortes, esses olhares exclusivos para o country? Primeiro porque a gente começou, na verdade, depois da pandemia veio muito esse lifestyle de fazenda, né? Você estar morando mais num espaço com animais também, no campo, e fora que a mulherada tá tudo em alta nesse ramo, né? A mulherada tá à frente do agro. E aí, quanto mais eventos começou a aparecer, leilões, palestras, reuniões, tanta coisa que com a mulher porque a nossa marca é só feminina ainda. Mas assim, a gente sentiu necessidade de ter aquelas roupas mais finas até para esses eventos. A minha sócia, que ela é muito, muito criativa, assim, ela desenha as peças do início, ela gosta muito disso. E a gente procura, assim, o melhor tecido para combinar com aquilo tudo. Inclusive, até os tecidos, lógico que é tudo do agro, né? Mas, assim, a gente tem uma entretela que é feita de crina de cavalo, sabia? Para dar essas Olha, que interessante. Para firmar, assim, a peça. E tudo isso a gente foi aprendendo e agregando pesquisa de mercado. E assim, a marca eu levo comigo, eu levo elas para as competições, porque a mulherada toda já chega perguntando: Camila, você vai trazer as peças pra gente ver? Porque a gente vai para uma prova, na mesma semana da prova já tem um leilão, e a mulherada gosta de se produzir, né? Então a marca veio assim, para mim é minha segunda paixão. Que legal. E unir os dois, para mim, ainda mais que eu posso levar junto, às vezes a gente também monta um stand com a marca. Então, assim, poder unir os dois foi minha realização de um sonho. Que legal, que legal. Agora eu quero falar sobre essa paixão por competir. Tem muita gente que não entende muito bem como funciona a questão de competir com 3 tambores. Explica um pouco pra gente como é esse universo de competição, como funciona uma prova de 3 tambores. Na verdade, sim, nós temos as divisões por categorias, né? Vamos falar um pouco mais das que nós corremos, né, Camila? Nós corremos a amador e a feminina. E hoje, o legal das provas é que a gente consegue premiar todos independente da sua evolução, todos da categoria. Hoje a gente trabalha até com divisões de premiações, que as pessoas que assim estão mais avançadas pegam as primeiras divisões, as pessoas que estão no meio termo ainda, não estão tão nível tão alto, elas pegam a segunda divisão. E as pessoas que estão iniciando, tem a terceira, tem a quarta divisão. Eu quero competir numa prova de 3 tambores. Olha, só falta isso na minha vida. Vamos, né, Camila? Vamos. É muito gratificante mesmo. A relação com o animal, acho que o esporte em si, o cavalo ensina muito, ensina a ter disciplina, ensina a ter paciência, ensina você a ser mais humilde, porque não é toda hora que você ganha. Sim. E a respeitar os animais também, né? Eu acho que o cavalo, ele cria caráter nas crianças, assim. Eu acho que tem muito... E assim, cumplicidade também, sabe? Aquelas amizades reais, né? Que eu falo assim muito, que eu converso muito com as minhas filhas. Porque é difícil hoje você ver uma pessoa torcendo pela outra. Pela vitória. E o esporte te proporciona isso. Eu falo porque eu fui atleta. Eu fui durante 23 anos atleta, mas de artes marciais. Eu fiz karatê 23 anos na minha vida. Eu comecei com 6 anos de idade e a minha adolescência, o início da minha fase adulta. E isso me deu amizades verdadeiras, conceito de saber perder, humildade. Não é todo dia que você vence. Porque tem vários fatores. É um fator psicológico, é um fator corpo humano, porque nós somos uma máquina e às vezes a gente não está tão bem. Então, eu acho muito, muito, muito bacana isso. Mas eu confesso que eu sou muito curiosa com esse universo dos 3 tambores, eu acho muito legal. E eu tenho um pouco de medo de cair do cavalo. Eu quero me tornar uma competidora de 3 tambores. Eu ainda posso? Tem idade para começar? Como é? Não. Claro. Porque eu já não sou mais uma adolescente, né, gente? Você pode começar hoje. Não tem idade para começar. Olha, quero
Não, mas peraí, congela aí, a gente vai voltar e falar sobre isso. Eu vou chamar um break comercial, vocês vão dar a dica pra quem, como eu, quer começar a competir 3 tambores, tá? Vamos pro break comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.